Olá, queridos amigos e irmãos de Ideal. Estamos aqui no Grupo Fraternal Hilarion, no ciclo de palestras virtuais, onde a nossa casa querida procura manter as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, em torno da nossa doutrina espírita. E, para tanto, nesse instante, ao adentrarmos a mais um tema de interesse para todos nós, vamos fazer as nossas preces nesse instante, nos concentrando primeiramente em nós mesmos. Nós, o ser espiritual, este ser que busca o seu desenvolvimento para elevarmos-nos à perfeição a que Jesus se referiu, que fôssemos perfeitos como é nosso Pai Celestial. Vamos nos ligar com o nosso anjo guardião, esse espírito amigo que Deus nos dá para inspirar a nossa melhor conduta aqui dentro desta existência. Saibamos ouvi-los. Vamos nos ligar com Hilarion de Montenegro, esse mentor querido, que é o patrono da nossa casa, do nosso querido Grupo Fraternal Hilarion. A nossa ligação com todas as fraternidades, a dos humildes, a dos discípulos de Jesus. Liguemo-nos principalmente com Maria de Nazaré, esta que é a nossa mãe espiritual e a intercessora de todos nós em todas as nossas provações, em todas as nossas expiações. Vamos sentindo ela nos envolver em seu manto de paz, de amor e muita serenidade. Com esta mãe querida, vamos a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre por excelência, hoje entendendo e agradecendo o seu evangelho de luz que ilumina o nosso caminho evolutivo. E com o mestre vamos a Deus Pai Criador, que é todo amor e bondade, é todo justiça e misericórdia. E hoje entendemos, Pai, que as nossas preces a Ti dirigidas devem ser de profundo agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos. Mas permita-nos, Pai, uma última rogativa, a de que não transviemos novamente no caminho que nos conduz até Ti. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, nós já tivemos a oportunidade aqui, neste canal do Grupo Fraternal Hilarion, das palestras virtuais, uma reflexão sobre a piedade filial, a questão tão importante de nós como filhos. Nem todos falávamos naquela ocasião, talvez sejamos pais, mas todos nós somos filhos, pois que a porta de entrada para a encarnação nossa, para o nosso desenvolvimento espiritual, se dá pela união de dois seres, que são os nossos pais, e que, de alguma forma, ou bem ou mal, aqui nós nos encontramos graças a eles que se predispuseram a nos receber. E estaríamos aqui sempre gratos a estes seres que permitiram, que possibilitaram a nossa estada aqui no planeta para todo o nosso desenvolvimento espiritual. Pois bem, após estas reflexões, façamos agora uma reflexão para o outro lado, a dos pais, Qual o qual o sagrado dever dos pais, Nós temos no Livro dos Espíritos algumas questões que abordam, principalmente quando Kardec ali trata uma série de questões a respeito das missões nossa como espíritos, E uma em particular nos chama a atenção para este tema de hoje, que é sobre a paternidade. Então, nós temos aqui na questão 208 de O Livro dos Espíritos a pergunta de Allan Kardec, que diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? A resposta da espiritualidade superior: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem,
Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Veja que como nós encaminhamos para a Terra esses espíritos que se tornam os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de encaminharmos eles para o caminho justo, para o caminho da educação, para o caminho da formação de um bom caráter, para o caminho do seu desenvolvimento espiritual. Esta é uma tarefa que cabe a nós como os pais, pois que com este recurso de que nós dispomos para podermos influenciar os nossos espíritos que vieram como filhos, né, para que eles se tornem cidadãos de bem e tenham essa trajetória da sua existência aqui na Terra bem desenvolvida. Muitas vezes nós aqui na Terra, até por uma questões de dificuldades que nós nos encontramos na situação social que às vezes estamos colocados, onde muitas das vezes o pai e a mãe, por questões prementes de subsistência, né, ambos trabalham e acabam relegando esta responsabilidade a terceiros, às vezes aos avós, que acabam sendo também pais pela segunda vez, né, ao educar os seus netos, outras vezes para babás ou para pessoas que são empregadas dentro da própria residência para cuidar dos nossos filhos, né? Nós delegamos, às vezes, essas responsabilidades de educação para os nossos filhos a estas outras pessoas e muitas vezes até a próprias creches e as escolas. Mas é importante aqui façamos uma distinção muito clara entre o que é educar, a educação pelos pais, e a educação que se recebe através das escolas. Tá? Mas antes de entrarmos com maior detalhe nesta parte, vejamos mais um pouco algumas questões avante no Livro dos Espíritos, onde Kardec, na questão 582, pergunta o seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta da espiritualidade superior é bastante clara. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade com o futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele espírito, que reencarna como seu filho, uma organização débil e delicada na feição de um bebê, de uma criança frágil, né? Que o torna este espírito propício a todas as impressões que ele recebe. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dele, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse a estrada do bem. Vejo que a missão da paternidade é extremamente importante e às vezes até um pouco complicada. Mas entendamos o seguinte, que muitas vezes quando nós terceirizamos esta criação de nossos filhos, essa educação, não nos exime a responsabilidade de darmos os bons exemplos a estes espíritos nascituros na tenridade, na primeira infância, que mediamente vai por cerca de 7 anos e um pouco mais até que atinja a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita. Pois que a criança ali, o espírito nascituro ali, está propício, como explica a espiritualidade, a receber as impressões exteriores. Ora, se os pais se dedicarem a prestar o bom exemplo, a impressionar os filhos com uma formação de caráter justa,
educada, ética, com certeza este espírito, ainda que possa ser rebelde, isso veremos um pouco mais adiante, ele mesmo começará a se impregnar destes exemplos dos seus pais. Então vejam que a importância da conduta cristã dos pais, dentro e fora do lar, evidentemente, em todos os momentos, né, exerce profunda interferência na educação desse espírito que aqui recebemos como nossos filhos. Como explica ali os espíritos superiores a Kardec, né? A missão que os pais têm é uma tarefa tão importante que, se viermos a falhar nesta educação de formação de caráter dos nossos filhos, nós acabaremos respondendo, e muitas vezes essa, entre aspas, essa consequência da nossa omissão na educação dos filhos, vem se dar por vermos os nossos filhos perdidos na existência como adultos. Desviarem do caminho reto, desviarem das condutas cristãs, desviarem da sociedade, tornarem-se marginais às vezes. Daí a grande importância da paternidade, desta missão. Continuando, a pergunta de Kardec na sequência 583, são responsáveis pelo desviamento, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Deus é justo, diziam os espíritos. Não, eles não seriam responsáveis, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Pela doutrina, nós entendemos hoje que os filhos que são nos colocados às mãos, muitas das vezes são seres espirituais de longa convivência em outras existências, com certas afinidades, mas também, e muitas vezes, são espíritos com os quais nós tivemos antagonismos diversos, tivemos nossas diferenças em outras existências e viemos nessa existência propriamente dita, juntos como pais e filhos, exatamente para nos reconciliarmos perante a lei universal do amor, a lei da fraternidade entre os espíritos, para que possamos nos desenvolver em conjunto. Nós somos espíritos imortais que estamos num caminho onde muitas das vezes, até por nossas ignorâncias do passado, perpetramos certos crimes, certas desavenças, que nos cabe hoje a nossa correção com o entendimento do Evangelho de Jesus. Então, muitas vezes recebemos esses espíritos que foram antagônicos a nós em outras existências, por culpa nossa, ou dele, ou de ambos, mas que de alguma forma nós, nas condições de paz, temos nesta existência a autoridade e a responsabilidade de nós darmos o passo em direção a essa reconciliação com este espírito talvez rebelde de nosso filho, para que ele possa se reintegrar à nossa senda evolutiva no espírito da fraternidade universal. Veja que se nós nos colocarmos como verdadeiros pais, missionários, no desenvolvimento desses espíritos, e se apesar disto, estes espíritos rebeldes ainda intentem se desviarem do caminho reto pelos pais indicados, os pais aí, eles não têm a mesma responsabilidade da omissão, pois que eles se dedicaram efetivamente. E quanto mais a gente conseguir fazer com que espíritos rebeldes que sejam nossos próximos, nossos filhos, a colocar no caminho, maior será a recompensa nossa de termos estes espíritos com afinidades nossas para a nossa evolução espiritual. Serão o nosso suporte. Serão eles, talvez, que na nossa velhice nos darão
o amparo e a sustentação necessária à decrepitude da nossa própria idade. Veja que nós, na nossa responsabilidade, temos muito o que fazer como pais. Emmanuel nos traz uma frase, um pensamento aqui muito interessante, no livro Vida em Vida, psicografia do Chico Xavier, que diz o seguinte: o lar é, antes de tudo, a escola do caráter, e somente quando os responsáveis por ele se entregarem felizes ao sacrifício próprio para a vitória do amor, é que a vida na terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas da sua evolução. O lar é a primeira escola do espírito que reencarna. O lar é a base da formação do caráter. No lar, hoje, circula aí, eu não consegui localizar para a gente fazer esta reflexão, mas circula um pequeno quadro aí nas redes sociais, no Facebook, um quadro do que se fala, do que se aprende em casa, no lar, e do que se aprende na escola. Resumidamente, no lar, a gente recebe a educação. A educação vem de berço, como se diz o provérbio. Né? É de dentro de casa, e que nós, como pais, damos as primeiras noções da verdadeira educação ao nosso filho, de se cumprimentar as pessoas, de se agradecer, se dizer obrigado, né? de fazer as pequenas tarefas domésticas para assumir responsabilidades perante a própria família. É no lar que nós ensinamos o que é o respeito a todos, a todas as pessoas, aos mais velhos, aos mais jovens, às outras crianças, aos animais. Importantíssimo. É no lar que esta educação e respeito se faz presente. É no lar onde se inspira confiança na criança. É onde o espírito nascituno vê nos pais os exemplos cristãos e confia nos pais. E é esta confiança nos seus pais que fará com que este espírito se portará de forma mais perceptiva e receptiva à educação que receberá destes pais. É no lar que as crianças vão perceber e receber os verdadeiros valores da vida. Valores de honestidade, os valores de confiança, os valores de respeito, os valores de se colocar à disposição dos outros, os valores do auxílio mútuo, da ajuda conjunta. É através do lar, dos pais. Estes são os níveis educacionais que emanam dos pais na sua missão de paternidade. Agora, na escola, com certeza, tudo isso que uma criança recebeu no lar, ele será desenvolvido pelos profissionais da educação, pois que na escola deveríamos exatamente dar uma certa continuidade. É por isso que muitas vezes a escola é chamada como o segundo lar. Mas lá, basicamente, ele vai se desenvolver nestas educações recebidas pelos pais. Lá ele vai aprender aritmética, gramática, história, geografia, ciências sociais, convivência, vai aprender melhor a ser melhor cidadão. Mas esse melhor cidadão se dá com bases na educação recebida dentro do lar, dentro da sua casa, junto de seus pais. No início falamos que as configurações familiares de hoje estão tanto quanto desequilibradas, até pela necessidade premente dos pais se ausentarem para trabalhar e prover o sustento da família. Mas nos momentos em que estiverem junto de seus filhos, a primeira questão que as crianças irão perceber são os exemplos, as atitudes. Não adianta o pai ou a mãe falar,
mas agir de forma diferente, né? Aquele pai que diz, com um cigarro na mão, dando as suas tragadas, fala ao filho: olha, meu filho, não fume, porque isso é prejudicial à saúde. O filho, a criança, ele vai perceber a ação do pai ao fumar, e não a sua palavra. Então é importante, mais do que nunca, que nós, pais, demos bons exemplos aos nossos filhos, pois só assim, com a nossa exemplificação, como Jesus fez conosco, é que nós vamos encaminhar estes espíritos que Deus nos dá para a espiritualidade maior e nos sermos felizes na eternidade. Fiquem com Deus todos, um beijo a todos e muito obrigado por acompanharem as nossas palestras virtuais aqui do Grupo Fraternal Hilarion.